Começa agora Mulheres de Esperança, um programa que traz conforto, informação e uma mensagem de esperança em Jesus Cristo para o coração da mulher. Fique com a gente! Mulheres de Esperança. Olá, eu sou Renata Burjato. E eu, Fabiana Silva, e esse é o nosso Mulheres de Esperança. Coragem, que palavra linda, não é? Essa palavra lá no dicionário tem um significado assim de bravura, uma firmeza de espírito aí para enfrentar situações difíceis e também a capacidade que a gente pode desenvolver para enfrentar o medo. Ô Rê, como é que tá o seu nível de coragem? Pergunta difícil essa, já no começo do programa, né? Não tem aquela pergunta assim, de 0 a 10, como é que tá a tua dor? Então, pra mim depende de que coragem, em que nível, em que área da vida. Mas eu sei que hoje nosso programa vai falar sobre coragem e, de fato, a gente vê até nos noticiários, né? Pessoas que têm aqueles atos heróicos, cheios de coragem, que você fala, uau, que vida. É uma inspiração pra gente, né? É verdade, essas pessoas, elas nos mostram, né, que é possível sim a gente ter atos de coragem na vida, nos inspiram a ser melhores e também a gente precisa pensar no que está baseada a nossa coragem. Em nós mesmas, em um nome, no poder, naquilo que a gente tem. A gente vai pensar sobre isso hoje. Ah, então se você ficou interessado e interessada, venha com a gente para o programa de hoje. A nossa conversa hoje é sobre coragem para viver. E para esse tema, a gente convidou uma pessoa que já é nossa, né? Ela já é do Mulheres de Esperança, já é produtora de oração, ela grava programa, ela faz tudo que a gente pede para ela com muito carinho, com muita atenção. Então eu não vou apresentá-la porque eu sei que, assim como a gente, você também já a ama muito. Convidada, se apresente. Como que eu vou negar alguma coisa para vocês? Vocês podem me dizer isso? Eu sou a Paula Ferreira, jornalista em missão na Itália, amiga da Fabi, da Print, dos ouvintes da Transmundial, serva do Senhor, pecadora, e aí vai. E dizem que eu sou corajosa, por isso que elas me chamaram, mas não sei. Com certeza, e tanto que quando a Fabi estava dizendo assim, né, ela que aceita tudo com carinho e com toda a coragem, aquilo que a gente pede, né, e só passa a bomba pra ela, mas ela vai lá com coragem, e que coragem, né, sair aqui do Brasil, do conforto dessa rádio que a gente ama, ir lá enfrentar a dureza de tantas coisas, né, na Europa, que não é fácil não, turma, precisa de coragem mesmo. É verdade, verdade. E Paulinha, você já compartilha com a gente aqui na equipe, né, nos nossos devocionais, nos textos que vocês escrevem, né, sobre como tem sido aí os dias de vocês nessa missão na Itália. E eu queria que você começasse compartilhando com a gente como é que está a coragem de vocês nesses últimos meses aí em missão na Itália, diante dos desafios que vocês enfrentam. Olha, às vezes está lá embaixo. De 0 a 10, está 2. Às vezes está 11, né? Então, depende muito do dia e do olhar que a gente tem para as coisas. Quando a gente tira o olhar de Deus, aí a gente está em 2, está em 1, menos 1. Aí, quando a gente está lá focada no que Deus quer fazer, com os olhos nele, a gente aí supera a barreira dos 10. Mas não é fácil, né, ser corajoso, ser corajosa. A gente precisa de um esforço, né? E eu acho que quando vocês falaram, né, me convidaram para falar sobre esse tema, eu fiquei pensando muito sobre isso e, assim, eu acho que a nossa coragem, ela tem que estar baseada em algumas coisas. E eu não sei se talvez nesse começo o meu raciocínio possa parecer um pouco estranho, mas depois a gente pode caminhar para destrinchar isso. Mas eu pensei, quando falou, né, vamos falar sobre coragem, eu pensei em duas palavrinhas aí, aliás, três, né, no caso, esforço, né, você precisa ter um esforço para ter coragem também, mas no meu caso, e eu acho que no caso de muita gente, o esforço com relação à coragem está ligado à obediência e confiança, né? Porque você é obediente, por isso que você é corajoso. Mas antes de ser obediente, você é confiante, confiante em alguma coisa, no nosso caso, em Deus. E acho que aí começa assim, né? A confiança, a obediência e vem a coragem juntamente com o esforço. E aí a gente caminha bem. Eu acho que é nesse caminho que a gente segue.
Muito lindo, né? E aí você falando isso, eu penso, né? O quanto da coragem, muita gente acha que é o oposto do medo, e muitas vezes a gente vai com o maior frio na barriga, mas porque vai com a confiança, né? E quanto da Vai coragem... com medo mesmo, Vai com medo Vai mesmo. com medo. Você vai com medo, vai com frio na barriga, vai com tudo, né? Mas vai com Deus, e porque vai com Ele, então aí a gente vai, né? Na confiança nele a gente caminha. Mas aí, Paula, eu sei que a gente vai chegar no final e falar realmente dessa questão onde está o nosso olhar, por isso, onde a gente pode tirar a nossa coragem. Mas pensando assim, tudo que a gente recebe de retornos do Mulheres de Esperança, ou no dia a dia mesmo na programação da rádio, a gente vê muita gente que perdeu uma pessoa que era peça-chave na família, às vezes está passando por um luto terrível. Tem gente que quando olha para dentro de casa, as questões que vive, pensa... De onde eu vou tirar força para continuar encarando isso e para tentar ser a pessoa que eu preciso ser dentro desse contexto, né? Pra gente que às vezes estava sonhando com algo que enchia de expectativa e recebe um não, seja na parte de um emprego que queria, seja numa oportunidade que estava esperando. Assim, quando vocês sentem que o chão, sabe, parece que se abriu, como conseguir, tipo, levantar no dia seguinte, naquele momento, quando tá tudo extremamente bagunçado? Acho que às vezes é necessário a gente parar mesmo e não levantar, esperar, sabe? E porque muitas vezes a gente fala assim, mas é preciso ter coragem, levanta, tipo técnico de futebol, né? Não, ó, foi só uma faltinha, vamos embora, continua o jogo. E muitas vezes não, a gente tem que parar para fazer essa análise. Sem essa análise, a gente não consegue ir muito avante com as nossas forças, né? E eu acho que é o tempo em que Deus prepara o nosso coração para que a gente consiga continuar. E Deus faz isso nas mínimas coisas, né? É no encontro que a gente tem com alguém que a gente nem imaginava e que, de repente, te olha diferente, você fala, poxa, é o Senhor olhando para mim, né? Uma atitude de uma outra pessoa, você fala, olha, o Senhor está olhando para mim e está falando comigo. E mesmo assim, quando você está no quarto ali, no escuro, numa situação muito complicada internamente, né? Longe da sua família, e aí eu estou me colocando como personagem aí, longe da família, né? Você tem o seu sobrinho que nasce faz alguns dias e tá na UTI, assim, né, se recuperando e tendo coragem para continuar vivo. Então, assim, é um momento de pausa, a gente tem que aprender, e eu falo para mim, eu tenho que aprender a parar e ouvir, porque se a gente não parar para ouvir, vai ficar muito difícil. A gente tem essa vida muito frenética, a gente quer correr, quer fazer, e eu, como colérica que sou, eu sei muito bem o esforço que eu faço para parar, eu tenho que fazer um esforço enorme, e às vezes eu não consigo. Eu estava conversando com a Print em outro programa, no Pipoca, sobre isso, da gente não conseguir, eu não consigo parar muitas vezes, e é nesse momento que eu paro, que Deus fala comigo, e aí eu consigo uma força maior para continuar, coragem para continuar, porque viver essa vida é um ato de coragem, né? E a gente tem tantos exemplos, né, na Bíblia sobre grandes passos de coragem, e a gente, quando olha para nós, a gente fala assim, eu não tenho coragem, mas se a gente observar, né, no dia a dia, quantas pequenas coisas que a gente fez com coragem, com confiança, né? Quando eu estou numa situação dessa que a Rico comentou, eu procuro ter essa atitude da Paula também de parar, pensar, mas ao mesmo tempo o meu coração já pensa assim, cara, vai ter outras possibilidades. Vai ter outro jeito, dá pra seguir, eu vou conseguir seguir. De alguma forma eu vou seguir porque eu não tô sozinha, né? A minha coragem não vai se basear em mim mesma. Vocês, meninas, sim, vocês, para mim, são muito corajosas, vocês são mães, sabe? Vocês geraram vidas, e isso tem que ter uma coragem gigante que eu não tenho. É uma coragem, porque é para toda a vida isso, né? Então, eu acho que a gente tem que ver a coragem nos pequenos passos que a gente dá e não ficar se comparando. Admirar, sim, né? Admiro vocês duas como mães, mas não invejar com relação a isso, porque aí a gente vai para um caminho ruim. Mas olhar e falar assim, bom, olha, a Fabi, que coragem que ela tem, a Print, que coragem que ela tem, né, de fazer tal coisa, mas eu também sou corajosa em outros pontos, porque nós somos diferentes, graças a Deus, né? É verdade. E é essa diversidade que faz com que a gente seja muito completo. Quando a gente se junta, a gente fica muito completo um no outro, né? É um corpo só.
E é isso que a gente tem que entender, o tempo do outro, respeitar o tempo do outro, a coragem ou a falta de coragem do outro, e estar ali para ser suporte, para ajudar, para ser suporte dessas pessoas, né? E essa falta de coragem também reflete quem nós somos, né? O nosso ser finito, né? A nossa incapacidade, né? Quão pequeno nós somos diante de um Deus tão grandioso, né? Então não é na gente mesmo. A nossa coragem não pode estar baseada na gente, porque a gente sem ele não vai conseguir. E como é processo, né, que a gente estava comentando aqui, às vezes a pessoa pode estar te ouvindo ou assistindo e pensar, nossa, que corajosa, deixou tudo e foi lá para a Itália, ou então eu vejo, né, a Fabi na questão de como ela lida com a filha com tanto amor, com tanta dedicação, em todo o contexto, né, que vocês enfrentam, mas assim, é um processo, né, que Deus a cada dia vai mostrando, vai esclarecendo, e aí vai forjando esse caráter, né, esse caráter que, a princípio, quando a gente vê, se acha tão fraco, mas a gente encontra que nessa fraqueza, quando a gente coloca tudo diante dele, ele fortalece com algo que não é força humana, não é verdade? É verdade. E vocês, pensando nessa palavrinha da coragem aí, pensando cada uma na sua vida, como a Paula falou que nós somos únicas, né? Ela lembrou isso pra gente, muito bom. Pensando na coragem, vocês acham que a coragem é um processo, né? Assim como, por exemplo, a maturidade, que você vai vivenciando situações e vai se tornando madura. Ou vocês acham que é uma decisão? Não, a partir de amanhã eu vou ser uma pessoa corajosa e vamos lá. Começa, Paula, Quem conta. responde primeiro? Você que é convidada, Quem vai ter coragem de responder primeiro? com certeza você. Eu acho que tudo é um processo, né? Não é do nada que você decide aceitar Cristo como seu Salvador. Já começa por aí. Eu acho que de todos nós que conhecemos Cristo, o maior ato que a gente teve foi confiar nele, né? Aceitar como o nosso único Salvador. Então já começa daí, porque aí que você tem que entender, né? Que você, quando aceita Cristo, não vem só coisas boas, não. O negócio fica muito pesado. Então você precisa ter coragem para prosseguir. Então, por isso que eu acredito que seja um processo. É um processo em que você vai aprendendo a confiar cada vez mais no Senhor, às vezes menos, porque a dúvida sempre vem, né? Oh Deus, mas o que eu estou fazendo aqui? Esse povo não abre o coração, não ouve a tua voz, me manda para outro lugar, porque a gente, né? Você acaba se frustrando quando você olha para si e para os outros e não para Deus. É esse o nosso problema, né? A nossa coragem está nele, tudo está nele, só que a gente quer fazer com as nossas próprias forças, aí não dá certo. É verdade. E eu vejo que talvez seja essas duas coisas, com certeza o processo, nada de fato realmente transformador acontece em passo de mágica, não. Mas é também essa atitude de falar a partir de agora, isso também é muito importante porque tem a ver com decisão racional, né? Então, quando a Paula falou que é o maior ato de coragem aceitar Cristo, sem sombra de dúvida, e também pela coragem de olhar para si e ver tudo aquilo que é ruim. Porque muitas vezes a gente só quer viver uma vida religiosa, por quê? Porque eu não preciso olhar para tudo que é catastrófico em mim, para tudo que é pecado, para tudo que é feio, para que haja de fato arrependimento, né? Então, olhar para si mesmo e deixar que ele venha, nos salve, nos transforme é muito corajoso, né? E esse processo é assim pro resto da vida, né? É um processo, a gente vai caminhando diante dos desafios que nós colocamos para nós mesmas, né? Porque tem exatamente isso. Você chegou na maturidade desse assunto, aí você fala, agora eu vou me desafiar em alguma coisa nova. Às vezes nos estudos, às vezes no trabalho. Estar aqui como coordenadora do Mulheres de Esperança, né, 1 ano e pouquinho, um imenso desafio que eu vivi, estou vivendo e vou viver enquanto estiver aqui. E é um baita ato de coragem que você poderia... Muitas vezes a gente pode ficar aquém daquilo que o Senhor quer para nós quando a gente só olha ali momentaneamente para a situação e pensa, não vou dar conta. É normalmente isso. Todos os profetas falaram, não vou dar conta. Não Moisés ficou ali na discussão, Senhor. Acha alguém melhor. Eu sou muito novo, eu sou gago Falo e tal, direito. né? Cada um uma desculpa. Porque se a gente olhar pra gente, vai ter alguma desculpa irracional pra gente falar, não é pra mim. Mas aí ele fala, eu tô dizendo que é pra você, né? Pra Moisés ele diz, quem fez a boca? Não fui eu. Então... Chegou um ponto que Deus falou, olha aqui. E ele pega a gente e leva pra esse... Eu estou com você, né? Eu estou com você, vai que eu estou com você, né? Então, se o próprio Deus está dizendo que está com a gente tem que começar a acreditar nisso todos os dias, a todo momento, porque
É importante para a nossa vida acreditar nisso, e é claro que eu sempre toco nesse ponto que nem sempre a gente vai estar bem, mas se nós estivermos com pessoas que são corajosas também, em vários outros pontos diferentes dos nossos, né, a gente vai caminhar bem, e a gente tem que estar cercado dessas pessoas também, porque Deus usa cada uma delas, e eu falo da Fabi, da Print, da Suzy, da Rê, são pessoas que sempre estão comigo, em todos os momentos, a Mi também. Ixi, se eu começar a falar das A meninas aí, Lidinha. é Todo complicado. mundo, é. A Lidinha, muita gente que caminha com a gente, que ora conosco e que sabe das nossas fragilidades, né? Não todas, porque quem conhece nosso coração é só Deus, mas que estão conosco lutando para que todas nós sejamos corajosas, né? E fortes no Senhor. Eu tô gostando muito e tô me inspirando demais com esse papo aqui. E se você tá gostando também, vem que a gente volta já já no próximo bloco. Se você perdeu o primeiro bloco do Mulheres de Esperança, hoje nós estamos conversando com a querida Paula Ferreira sobre coragem para viver, porque realmente para a gente viver a gente precisa de, no mínimo, de coragem para colocar o pezinho para fora da cama todas as manhãs. E a gente tem se inspirado aí através de tudo que ela compartilhou com a gente no bloco anterior. E eu me recordei que William Shakespeare escreveu o seguinte sobre a coragem, né? O escritor: os covardes morrem várias vezes antes da sua morte, mas o homem corajoso experimenta a morte apenas uma vez, né? Então, a gente lida todos os dias com o desconhecido, né? O grupo Os Arrais tem uma música que diz Ele é, que ele fala sobre isso, né? Que Jesus é quem vê no escuro, ele vê o que eu não vejo. Então, a gente lida com esse desconhecido todos os dias, né? E Paula, quando vocês entenderam do Senhor o chamado para vocês irem para a Itália, né? Como que foi esse processo da sua coragem para deixar aqui a mamãe, a irmã, a gente, né? Como que foi isso que a gente falou, uau? Ainda que a gente saiba, né, que vocês, o Senhor criou vocês aqui no Brasil, mas o coração de vocês ele fez italiano. Vocês amam a Itália, enfim, conhecem muito bem. Estão felizes de estarem aí sendo obedientes ao Senhor, mas como é que foi esse processo da coragem para você? Você já falou, obediência. A gente não está aqui por outra coisa, além do amor óbvio. A gente ama esse povo e os estrangeiros, e a gente destaca muito isso. Os estrangeiros que estão aqui também são amados por nós, não só os italianos. A gente aprendeu isso aqui, né? Que tem outras pessoas além dos italianos que precisam ouvir. Deus está trazendo as pessoas, mas é um ato de obediência, né? Uma obediência que antecede aí a coragem de vir, porque pegar o avião e vir é uma coisa, entre aspas, mais simples, mas ter a coragem de aceitar o convite de Deus, aí é uma coisa muito maior. Então, foi um processo um pouco complicado, porque ele foi rápido, né? E aí eu sinto muita saudade, vocês sabem o quanto eu sinto muita saudade das pessoas, e vir por uma terra árida assim é bem complicado. Então, eu ainda sofro com relação a isso, com relação à saudade, porque eu quero estar junto e eu faço das tripas coração para estar junto com vocês. Aí, mesmo que eu sei que fisicamente é impossível nesse momento, ok, mas eu tento estar. Então, tem festinha? Eu tento estar. De alguma forma. Mas é um ato de obediência, Fabi. Foi um processo, como eu disse, um pouco doloroso, mas a gente tinha se preparado para isso. Tudo também é preparo, né? De você ouvir a voz do Senhor, decidir obedecer e se preparar para isso. A gente não veio para cá, para a Itália, sabe, do nada. A gente se preparou durante 10 anos. E sempre olhando para cá, vindo para cá algumas vezes para ajudar em pactos missionários, ajudando a lavar banheiro, fazendo tudo aquilo que precisava fazer. A gente nunca se importou com isso, a gente vinha para servir. Então, a gente pegava o nosso salário, as nossas férias e vinha aqui para servir a igreja de Tiesena, do pastor Fabiano. Então, foi todo um processo. O Senhor já tinha colocado isso no nosso coração, a gente só não sabia como. Eu sabia que, por exemplo, tem um episódio que eu gosto sempre de contar, que quando eu cheguei para fazer entrevista com a Renata Teodoro e com o André, e eles falaram, se você vier para cá, como é que vai ser? Eu falei, olha, se vocês me aceitarem, gente, eu estava precisando do emprego.
Mas eu acho que eu fui um pouco corajosa de dizer algumas coisas na entrevista de emprego. E eu disse para eles assim: ó, eu posso até ficar aqui, ajudar, trabalho em rádio e TV, trabalhei em rádio e TV a vida inteira, então, assim, alguma coisa eu sei. Mas eu não vou ficar aqui, eu vou para a Itália. Aí a cara deles foi muito boa, e o ato deles de coragem de contratar uma pessoa que fala assim. Arregalaram os olhos. E o ato de coragem dos dois de dizer, bom, vamos contratar essa pessoa que está dizendo que vai embora. Foi um ato de coragem dos dois, né? E é muito interessante ver isso, como Deus também preparou e Ele colocou essa certeza no nosso coração de que a gente viria para cá. Quando a gente completou 30 dias aqui, a gente falou, bom, era o período que a gente tinha passado, o maior período que a gente tinha passado na Itália. E aí eu falei para o Walter, se essa foi a vontade do Senhor, que a gente morasse aqui 30 dias, que foi o máximo que a gente tinha ficado, Ele já cumpriu. Então, se a gente tivesse voltado depois desses 30 dias, Deus já tinha cumprido a promessa dele de que a gente moraria aqui. Só que aqui já com quase 5 anos, nesse processo aí, né? E tudo foi mesmo processo, né? Muitas vezes Deus foi confirmando que era aquilo e vocês foram obedecendo, porque as coisas foram saindo naquele tempo que precisavam, né? Sair para que vocês fossem continuando. E é muito lindo isso. Agora, gente, estamos indo para o esforço, né, Print? Porque, Sim. como eu disse do preparo, a gente foi estudar, né, missões, foi estudar outras línguas. Então, é importante a gente estar preparado também para aquilo que Deus quer fazer com a gente. Não é falar, olha, mas o Senhor falou que um dia... Então, vai se preparando. Porque você não sabe o dia, isso é importante. Exato. Ele vai te mandar falar para tal pessoa que é sua vizinha. Não estou falando para você vir para a Itália ou para qualquer outro país, eu estou falando de pessoas que estão perto de você, para sua mãe, para o seu pai, para os seus irmãos, para pessoas que estão perto. Então, assim, você precisa também ter coragem de falar para essas pessoas, Verdade. né? E agora pensando dessa coragem, até das pequenas coisas, a gente pontuou aqui que viver é um baita ato de coragem. A Fabi falou que ter coragem para levantar da cama sabendo que os dias são maus é uma ousadia, né? E quando Jesus fala pra gente viver um dia só por vez, cara, eu acho o jeito mais corajoso de viver e o mais contrário à nossa vontade humana, porque a gente, na verdade, já vai querendo controlar tudo, né? E aí, rapidamente, em poucos minutos, pra mim tem aquela música, né? Preciso Saber Viver, do Titãs, que diz que quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer de solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer, é preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Se uma flor que tem espinhos, você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. É um baita desafio e eu queria saber como vocês fazem para cumprir esse um dia de cada vez. Rapidamente, dando aí dicas para que as nossas ouvintes consigam cumprir também. A gente não cumpre, assim, eu não cumpro. Não, a realidade é que eu acredito que Jesus, com muito amor, nos deu essa palavra, porque tem muito a ver com a questão da ansiedade dos nossos dias, a preocupação, né, o nosso excesso de zelo. Então, sempre que eu me vejo numa situação assim, eu tento me lembrar dessas palavras, né? Não andeis ansiosa, calma, né? Respira. Não se preocupa com a semana que vem, que vai acontecer alguma coisa que para você é tão grande. Deixa para a semana que vem, né? Cria até uma expectativa boa, vamos dizer assim, diante daquilo que você vai viver, né? Porque é diferente, por exemplo, se você vai vivenciar um casamento, uma cerimônia, é uma expectativa, uma ansiedade gostosa. Se é um bebê que vai nascer, é algo gostoso, mas a gente não vive só de episódios gostosos na nossa vida, né? Então, eu tento lembrar sempre dessa palavra, da questão para mim, porque o que mexe comigo é a ansiedade. Então, a minha preocupação de já estar preparada, de pensar em todas as possibilidades, se não der certo, como que... Calma, Fabiana, respira, pensa no dia de hoje, viva o dia de hoje, né? Buscando a sabedoria no Senhor para não ficar ansiosa. Minha dificuldade é a ansiedade. Então, a dica para as ouvintes é não andeis ansiosas por coisa alguma. E eu acho que é importante a gente respirar, como a Fabi falou, acho que pelo menos 3 vezes aí. A gente tem que respirar, e no meu caso, profundamente, porque tudo é muito intenso aqui em mim. Então, eu tenho que respirar profundamente e confiar que Ele está comigo em todo o tempo.
Se eu não tiver essa confiança, eu não prossigo, né? Eu não consigo. Então, acho que é um exercício, um esforço da minha parte, crer que Deus está comigo, que Ele que abre as portas, é Ele quem faz, e eu só estou aqui, né? Então, a gente tem que viver mais de boa, gente. Fala, Paula, para si mesma. Tem que Fala. viver mais De Paula para tranquila. Paula. A gente tem que viver mais tranquilamente, parar de pensar no outro dia que pode nem chegar para nós, né? A gente não aproveita o dia de hoje, né? E muitas vezes você vê jovens aí morrendo de ataque cardíaco, não aproveitaram. A gente não tem aproveitado o dia de hoje. Amanhã pode não chegar para nós. Então, eu acho que a minha dica aí é que a gente aproveite cada segundo, cada momento, cada pessoa que Deus colocar no nosso caminho, que a gente aproveite essa pessoa no bom sentido, que a gente possa estar junto, ser suporte e, de alguma forma, marcar essas pessoas, né? Deixando o nosso legado. Então, respire profundamente, confie no Senhor e siga, vá com medo mesmo. E a gente vai assim pro próximo bloco. Nós somos presenteados imensamente quando a gente se relaciona com pessoas corajosas, né? Elas nos inspiram, elas têm o nosso respeito e também nos procura e nos ensina a desenvolver essa atitude de coragem. Mas também uma palavra que tem a ver com coragem é o medo, né? O fato da gente lidar com o desconhecido, como a gente compartilhou aqui, nos faz diariamente nos posicionar a ter coragem ou não. E todos nós já tivemos que retroceder em alguma situação, respirar, para daí sim ser corajoso. Mas a coragem, também como a Paula falou, tem a ver com confiança. Mas em quem nós confiamos? São muitos os trechos da Bíblia em que pessoas tiveram muita coragem. Desde exemplos grandiosos como Davi, né, com Golias, como também, por exemplo, Ana, né, que teve a coragem de ir lá se derramar diante do Senhor, muitas vezes clamando para ser mãe. Isso também é um ato de coragem. Então, lá no Salmo 27, por exemplo, nós temos o rei Davi, que se derrama ali diante de Deus, né, clamando por um livramento diante dos seus inimigos, reconhecendo quem Deus é, que Ele é o seu refúgio e que na sua presença é o melhor lugar para ele estar, que ele deve confiar na bondade do Senhor. E no finalzinho desse versículo está escrito: seja forte, coragem, espere no Senhor. Um dos segredos, então, para a gente ter coragem é esperar no Senhor. Esperar pela sua resposta favorável para a gente ou não, também é uma resposta, né? Esperar pela provisão diária, esperar pela companhia dele que nunca vai faltar, esperar sabendo que ele é quem vê a nossa coragem, não nós mesmos, né? Esperar por sua direção, esperar em Deus para fortalecer a nossa fé, e isso também é um ato de coragem. Então, se você está diante de um desafio que entende ser maior do que você e a sua fé, busque o Senhor. Ele com certeza lhe fará forte e corajoso. Se encha de coragem ao lado dele, buscando conhecê-lo através da sua palavra, em oração, pois ele promete sim nos fortalecer e nos ajudar a ter coragem para viver todos os dias. Que delícia esse programa de hoje. E ouvinte, nós nos bastidores contamos, né? Lá no começo a gente brincou, como é que tá a sua coragem? Se fosse a dor de 0 a 10 é fácil, a gente sempre fala, né? A coragem, tem vezes que eu falo pra mim mesma, Deus, tá menos 25. A disposição, a coragem, porque os olhos estão no lugar errado, né? Os olhos estão no lugar errado, estão em mim e não nele. Mas quando a gente coloca nele, a gente vai e ele vai forjando essa coragem em nós. Então, conta pra gente também como tem sido o seu processo, como você tem se avaliado e se você tem conseguido colocar os olhos nele. Participe pelo WhatsApp 11 974 181 456. Isso mesmo, nós estamos aqui felizes com esse episódio que nos inspirou a ter mais coragem com a participação da Paula. Mais uma vez, muito obrigada, viu, por estar com a gente. A gente tá morrendo de saudade de te abraçar, de conversar, de comer coxinha juntas. E é sempre bom receber você, viu? Grazie mille, grazie di cuore. Vi voglio tanto bene. Eu amo muito vocês. Muito, muito, muito. Um beijo bem grande no seu coração, no do Walter também, que tá por aí. A gente sabe. E nós deixamos um beijo bem grande para nossos ouvintes, que esse programa tem inspirado você a ter mais coragem. Um beijo pro Luiz também e até o próximo episódio, né, Rê? Tenha coragem de nos ouvir semana que vem. Até lá! Escreva para nós, mulheresdeesperanca@rtmbrasil.org.br.
Produção Fabiana Silva. Mulheres de Esperança. Realização RTM Brasil.